Feliz sábado! Bem-vindo ao Porão Jovem, bem-vindo a mais uma live da nossa lição. Que bom que você está aqui conectado, mesmo que você não esteja vendo esse vídeo depois. É um prazer ter você aqui com a gente e eu desejo muito que Deus o abençoe nesse dia. Nós vamos iniciar esse momento. Eu queria só fazer uma pequena meditação com você. Eu vou abrir a Bíblia aqui. Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É lindo, não é? A gente saber que existe um Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o socorro bem presente nas nossas tribulações. E esse momento que a gente está vivendo, né, dessa pandemia, muitas vezes pode deixar você um pouco desanimado, pode deixar você um pouco triste ou duvidoso. E eu queria deixar essa mensagem hoje para você, que você reconheça que Deus é o seu Deus, que Deus tem cuidado de você, que Deus tem te protegido e te guardado, e que Ele é seu refúgio em meio às tempestades. Mas mais do que isso, o Salmo 91, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Deus, ele não quer ser apenas o seu refúgio, Ele quer ser a sua morada. Então que você possa ter essa certeza que você pode habitar em Deus, que você possa fazer e construir a sua vida baseada em Deus, próximo a Jesus. Com certeza com isso você terá uma vida de felicidade e não uma vida apenas aqui nessa terra, mas uma vida eterna, que é o que Ele deseja para você. Tá bom? Eu gostaria de fazer uma oração com você agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por esse dia de sábado que o Senhor nos concede. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre nossas vidas durante essa semana. E te pedimos que agora que vamos compartilhar a lição, relembrar o que estudamos, que o Senhor possa abrir a nossa mente e que essas palavras, esses estudos calem fundo ao nosso coração e que ao conhecer a Tua vontade nós possamos praticá-la em nossas vidas. O Senhor abençoe cada jovem que está conectado, cada pessoa, cada família que está conectada. E que eles possam sentir a Tua presença nesse momento, Senhor. Essas bênçãos nós te pedimos, não porque haja méritos em nós, mas os méritos de Jesus. Amém, ó Pai. Vou chamar... Até agora era o amador, né? E hoje a gente está falando de filhos, né? A lição está falando, dessa semana está falando de filhos, pastor Amaury. Eu estava preocupado porque diz que vai ter os filhos da pandemia, né? E eu estou preocupado porque eu estou com os quilos da pandemia, então eu me preocupei se eu ia caber na roupa ou não, mas até que deu certo. Então, vai sair o amador agora e entrar o profissional. Pastor?
Bom dia, porão jovem! E aí, vocês estão de boa, suave, na nave? O Ricardo falou que é o amador. É nada, ele é o profissa, né? Ele é o titular, eu sou o reserva para estar aqui com você. Que bom aí que você está aí com a gente. Hoje um pouquinho mais frio, né? Aquela vontade de ficar na cama, aquela vontade de ficar um pouquinho mais debaixo do cobertor. Não tem problema você ficar desde que você esteja linkado com a gente agora, acompanhando, para que esse momento seja uma bênção na sua vida, seja um meio pelo qual você se aproxima mais de Deus. Tá bom? Esse porão vai ser bênção pura, sem mistura. Vai ser maravilhoso. Porque além de termos a presença do nosso Deus, que está aí com você, está te ajudando, mesmo nesse momento difícil, Ele está aí contigo. Nós hoje temos o privilégio de estar com um ex-integrante do Arautos do Rei, que é uma pessoa que eu admiro muito, o pastor Jairo, uma pessoa usada por Deus e que com certeza vai ser um instrumento de Deus para abençoar a sua família. Então já pega aí a sua lição, a sua Bíblia, fica linkado com a gente que vai ser bênção pura, tá bom? Bom dia, pastorzão. Não está chegando? Pera aí que eu... Chegou aí? Tá me ouvindo agora, pastor? Não? Pera aí. Será que não é o coisa aqui que está desligado? Não? Espera aí, gente. Problemas técnicos, mas vai dar tudo certo. Pastor, quando te ouvir... Vocês me ouvem bem aí, Amaury? Estamos te ouvindo. Tá me ouvindo? Perfeito. Só que eu não te ouço. Eu tô só vendo seus gestos aqui. Bom dia para todo mundo. Alegria. Alegria estar com vocês aqui, querida igreja Central de Sorocaba. Um abraço para todos vocês. Feliz sábado, que saudade. Espero que todo mundo esteja bem, confortáveis aí em casa, em segurança. Parece que eu estou ouvindo alguma coisa aqui, ó. Tá. Agora ouviu? Parece que agora foi. Ah, maravilha, pastor. Eu tô meia hora elogiando aqui o senhor aqui, ó. E o senhor não estava ouvindo. Mas tudo bem. Obrigado, pastor, por estar com a gente hoje aqui nesse porão, viu? Prazer, amigo. Alegria te ver. Bom saber que você está aí. Eu não estava tão antenado aí nas mudanças. Essa igreja é uma igreja muito querida, tá? Você vai ser muito feliz aí. Não sei já há quanto tempo você está, você e a Aline. Mas abraço para você. Prazer participar da lição com vocês hoje. Ô, pastor, o prazer é todo nosso, todo nosso. A gente teve a alegria de trabalhar juntos em outra associação. A minha esposa com a esposa dele também trabalharam juntas na escola do Castelo, lá em Campinas. É uma alegria, pastor, podermos rever. Espero que Deus continue abençoando você, a Sabrina, as meninas, toda a família, né? Seja abençoada por Deus. Obrigado. Para quem está chegando agora, pastor, fala um pouquinho do seu ministério, onde o senhor trabalha hoje, para que o pessoal esteja aí te conhecendo um pouquinho melhor. Beleza. Eu trabalho com jovens, né? A maior parte do meu ministério, na verdade, o meu ministério se divide basicamente em duas funções, né? Arautos do Rei, Novo Tempo e Ministério Jovem. Então, eu trabalhei durante 2 anos e meio no Nordeste, como diretor do Ministério Jovem, cuidando de desbravadores e aventureiros. Depois fui para Novo Tempo, fiquei 5 anos e meio lá. Depois nos conhecemos na APAC, né? Aí em São Paulo, Campinas. Durante 3 anos e meio eu permaneci aí trabalhando nessa área. E agora, já há pouco mais de 1 ano, eu estou aqui em Curitiba, passando um pouco de frio, cuidando do mesmo grupo, né? Só que agora somente os jovens, né? Então nós aqui temos as pastas divididas, tem um pastor que cuida de desbravadores aventureiros, eu fico com jovens, comunicação, música e universitários. Que legal, que legal. Que benção, pastor. Então você já viu aí que o nosso convidado hoje é uma pessoa que tem experiência na área, vai ajudar a gente a entender um pouquinho da lição. E mais do que todas essas qualidades, o maior atributo é que o senhor já é pai, né, pastor? Então pode falar com propriedade. Com muito orgulho, pai da Sofia e do Samuel. A Sofia vai completar 7 anos daqui a alguns dias e o Samuel tem 4 anos, né?
Sou casado com a Sabrina já há 12 anos e tem sido uma aventura, viu, pastor Mauri, nessa pandemia, ficar dentro de casa, dirigindo as classes aqui pelo ICLES, né? Os dois estão na escola, eu tenho que ser professor, tenho que ser pai, está sendo uma experiência diferente. Que legal, que legal. Eu já vi que ali no seu repertório, ao invés de ter livros, o senhor colocou um bocado de coisa de nosso amiguinho para mostrar, ó, aqui agora é assim, é na prática. É assim, quem é pai de criança pequena sabe como é. A casa nunca fica mais arrumada, né? Os brinquedos estão em todas as partes. E, na verdade, aqui é o ambiente onde a minha esposa também grava as aulinhas para a educação adventista. Então, ela dá aula de inglês e aqui ela usa os personagens, né, para simular conversações e tudo. Então, eu resolvi deixar do mesmo jeito, porque tem tudo a ver com o que a gente vai conversar, né? Maravilha, maravilha. Você que está chegando agora, esse é o Porão Jovem, uma comunidade de jovens que ama o Senhor, que tem tentado se aproximar mais de Deus e que em 3 meses tem estudado como conhecer a vontade de Deus. Esse aqui é o nosso guia, ó. Vou mostrar para você a nossa lição da Escola Sabatina, como conhecer a vontade de Deus. Você tem curiosidade para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Então, esteja conosco. Aqui, estude a palavra de Deus, porque ela vai te ajudar a entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E hoje, o tema do nosso bate-papo vai ser sobre filhos. Vai ser sobre filhos. A maioria aí dos casais, jovens casais, já estão pensando em ter filhos, já estão pensando aí na sua posteridade. O Ricardo até brincou que agora tem os filhos da pandemia, né? O maridão passava o dia todo trabalhando, a esposa fora, agora está em casa e tal. Então, é um momento propício aí para ter os filhos, né? Então, o nosso bate-papo aqui vai ser sobre filhos, vai ser sobre filho. A produção está dando risada aqui, é porque vários deles aqui são jovens casados e não têm filho ainda, mas Deus vai abençoar eles aí, eles vão entrar nesse time aí, assim como eu também, em nome de Jesus. Pastorzão, ter um filho é uma bênção? Rapaz, é coisa boa demais, é coisa boa demais. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, né? São um grande presente, e riqueza no conceito bíblico está associada à posteridade, né? À descendência. E hoje em dia não é diferente. Filho é coisa muito boa e muda a vida. Eu queria recomendar, viu, para o pessoal aí da produção aí, o pessoal casado que ainda não tem filho, inclusive você, viu, pastor? Se anima aí diante dessa lição, você e a Aline aí, porque filho é coisa boa, mas tem que ser... a gente tem que ter filho, lógico, dentro de um planejamento, né? A gente tem que ter filho com a maturidade necessária, a gente tem que se preparar para isso, porque na hora que uma criança nasce, não nasce apenas uma criança, nascem pais, nascem mães, porque a gente começa a enxergar uma nova identidade, a rotina muda por completo. Para você ter ideia, pastor Mauri, eu lembro que eu estava no Arautos do Rei, quando a Sabrina falou que estava grávida. Eu estava lá no Peru, né? Estava em Lima, no hotel, quando ela me ligou dizendo, eu fiquei anestesiado, não soube como reagir. Olha, você vai ser pai. E eu fiquei assim, digerindo aquela informação durante dias, né? E quando a Sofia nasceu, eu também estava em viagem. Eu não pude presenciar, eu estava numa viagem no exterior, eu não pude estar perto. E quando eu voltei para casa, brother, a minha vida não tinha, assim, não era mais a mesma. Tudo que eu tinha deixado antes de viajar estava diferente. A minha casa era diferente, as minhas noites foram diferentes, a minha esposa agora estava diferente. Uhum. Então, foi uma aventura. Mas hoje eu olho para trás e não consigo imaginar a minha vida sem a Sofia e sem o Samuel, né? Que legal. Então, é realmente uma grande bênção, é uma coisa extraordinária. Que legal, que legal. Olha só que interessante. O pastor citou aí que os filhos são herança do Senhor. É essa a mensagem da Bíblia, né? Muitos pensam que talvez ser pai, ser mãe, é só para cumprir uma obrigação. É só para seguir o ciclo da vida, né? Mas não é nada disso, é uma bênção. É uma bênção. Claro que exige mudanças, né? Aí, como tudo, né, o casamento exige mudanças. Quando você vai para uma faculdade, se forma, vai trabalhar, exige mudança.
todos esses processos exigem mudanças, mas nesses processos também vem muita coisa boa. Muita coisa boa. O filho é uma herança, uma bênção do Senhor. E no nosso bate-papo a gente vai ver aí como educar os filhos. Porque talvez, pastor, muita gente esteja assistindo a gente aí, principalmente, dois já me mandaram aqui uma mensagem aqui, porque eles não tiveram coragem de escrever aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. Quem está assistindo pode ficar à vontade aí para participar com a gente, comentar, que é um bate-papo. Eles escreveram assim, que sentem com medo, sentem assim, meio temeroso de não dar conta, de falhar, de fracassar nessa missão de ser pai. Para alguém que está com esse medo aí, o que é que você diria, pastorzão? Justificável. Esse medo, esse receio, esse senso de incapacidade, né, de não estar pronto, é o sentimento de todo mundo. Eu duvido que tenha um pai aqui, né, por mais experiente que seja, talvez depois do tempo, né, passado, a pessoa já pegou a mãe, já percebeu como funciona e talvez se sinta mais seguro para dizer, não, eu hoje sou um bom pai, eu estou preparado, hoje eu faço bem isso aqui. Mas no início não existe isso, né? Porque é uma descoberta, né? É uma descoberta, é uma nova vida que você começa a ter e é uma grande responsabilidade. Talvez a maior responsabilidade que a gente vai ter ao longo de toda a vida é precisamente essa, de trazer uma criança ao mundo e preparar essa criança para o mundo de agora e para a eternidade. Então, os filhos, eles trazem a carga genética dos pais, existem componentes emocionais desde a gestação que às vezes acompanham a criança, e existem coisas que estão no controle dos pais, tem coisas que estão para além do controle dos pais. Então, diante de todas essas variantes, a gente precisa, em primeiro lugar, ter consciência da responsabilidade da paternidade e colocar essa responsabilidade aos cuidados de Deus. A gente precisa da sabedoria de Deus. E aí a gente precisa ir para a Bíblia. A gente precisa ir até a Bíblia porque, gente, a Bíblia, ela deixa muito claro de que não existe família perfeita, não existe, entre aspas, educação perfeita. A gente vive num mundo de pecado. Então você encontra na Bíblia, de uma maneira muito clara, muito transparente, os defeitos das famílias, os desajustes dos pais, a negligência de alguns, e muitas vezes a tentativa de dar um bom exemplo que não se concretiza num filho obediente ou num filho fiel na sequência. Isso você vê na história dos reis, você vê a sucessão dos reis, tinha rei bom que tinha filho ruim, e aí tinha filho ruim, que daqui a pouco vinha um filho desse rei ruim, que era um rei bom, e por aí vai, né? Você encontra, por exemplo, o exemplo que é mencionado aqui pela lição, o exemplo de Ana, né? Que de um lar desestruturado, porque ela não era uma esposa de Eucana, tinha Penina no meio da história, e aí ela leva Samuel e entrega Samuel para Eli, cujos filhos eram, sabe, os piores dos piores, né? Aí, depois disso, os próprios filhos de Samuel também não são bons filhos. Olha só que coisa, porque Samuel, um grande profeta, talvez um dos maiores profetas, teve filhos que também não seguiram os caminhos do seu pai. Então, a gente percebe que é um desafio, e é um desafio tão grande que a gente precisa colocar diante de Deus e pedir sabedoria todos os dias, né? Em primeiro lugar, é o momento agora de eu ser pai? É o momento agora de eu ser mãe? Eu estou pronto para isso? Eu posso dar esse passo? E uma dica que eu dou, Amaury, porque assim, a gente tem jovem de 17, 18, 20 anos que não está nem pensando nisso. Já tem uma galera de 23, 25, já passou a faculdade, já está no mercado de trabalho, casado já há algum tempo sem filho. Aqui em casa, a gente percebeu que estava na hora de ter. E eu acho que o casal ele chega a essa conclusão. Cara, agora é hora de ter. Então, se agora é hora de ter, então é hora de orar mais, é hora de ler mais, é procurar boa literatura, é ir para a Bíblia, para a gente aumentar as possibilidades, né, as probabilidades de nós educarmos bem essa criança, né, entregá-la aos cuidados de Deus, que é quem tem o controle de tudo, na verdade. Maravilha. Olha só que bênção aí. Você que talvez está se sentindo incapaz, você está certo, você é incapaz mesmo.
mas com a bênção de Deus você conseguirá realizar esse desafio. Algumas dicas que o pastor falou aí, e eu gostaria de ressaltar o seguinte, primeiro, muitas vezes, nós nos preparamos para muita coisa na vida. Você, por exemplo, que está acompanhando a gente, provavelmente já fez uma faculdade, já está no mercado de trabalho, está trabalhando. Veja, você passou 4, 5 anos se preparando para trabalhar, né? E muitas vezes, para educar uma criança, ou até em relação ao casamento, você não se prepara, não lê nada, né? Então, uma dica, separe tempo e invista no seu conhecimento, na sua formação, nos relacionamentos, né? Então, você que fez uma faculdade, está trabalhando, mas é casado, nunca lê um livro de casal, nunca fez um curso de novo, nunca foi para um ECC, nunca foi para algo para te ajudar a cuidar melhor da sua esposa, cuidar melhor do seu marido. Então, por favor, separe mais tempo para você se preparar, ter um relacionamento mais sólido. Então, essas são algumas dicas. E em relação aos filhos, também, leia mais, prepare mais. Eu lembro, pastor, quando você falou de mim e da Aline, desde o ano passado a gente está já planejando, né? E quando a gente começou a planejar, a metade do salário de Aline era só comprando livro e Bíblia infantil. Era livro de filhos, era aquelas Bíblias infantis. Veja, a gente tem que se preparar, porque nós não sabemos. Talvez você foi criado pelo seu pai e pense assim, eu fui criado desse jeito, sou desse jeito, e meu filho vai ser desse jeito. Ok, tem certas coisas que foram muito boas, mas sempre há a possibilidade de melhorar, de aprender, né? Seu pai talvez não teve as mesmas oportunidades que você tem. Então, aproveite aí essas circunstâncias, essas oportunidades que você tem para se capacitar, para se tornar um melhor pai. Então, leia mais. O que o pastor falou, ore mais, tá? Uma das coisas que a gente deve lembrar é que é com a bênção de Deus que conseguimos, não é pelo nosso esforço. Então, também a gente está orando mais para isso. Então, ore mais, se prepare mais. Pastorzão. Pastor, você falou aí que a Aline já está investindo, né, em livrinhos, em coisinhas aí para a criança. Essa questão do planejamento, ela é muito necessária, né? A gente tem que pedir a bênção de Deus, a orientação de Deus, e lógico que Deus ele vai nos direcionar em tudo na vida, ainda mais na questão da educação de filhos, que é um assunto tão importante na Bíblia. Mas a gente tem que se organizar, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Sim. Não sei se você tem ideia de quanto custa ter um filho, tá? Se a galera fizer uma pesquisa aí no Google, no YouTube, você vai encontrar palestrantes falando a respeito disso. E eu estava pesquisando essa semana a respeito disso. Eu não sei se isso vai animar ou não alguém a ter filhos agora ou deixar para depois. Mas você vai gastar com um filho até os 23 anos de idade, que é mais ou menos a época da independência do filho. A pessoa que é da classe C, ou seja, a pessoa que tem renda até R$2.000, ela vai gastar em torno de R$53.000 com o filho. Lógico, esse filho vai para a escola pública, né? A saúde vai ser via SUS, não tem despesa nenhuma, assim, né? No sentido do gasto particular. Então é isso aí. Classe C, em torno de R$400.000, tá? Perto de R$500 mil, ou seja, quem ganha entre R$2.000 e R$6.000, em média, vai gastar com o filho até os 23 anos de idade dele, R$400.000. O pessoal da classe B, que tem uma renda entre R$6.000 e R$25.000, vai gastar perto de R$1 milhão com esse filho até os 23 anos de idade. E por aí vai. Assim, eu achei curioso esse estudo, porque a gente não vai contando isso, a gente não vai fazendo um registro mês a mês, dia a dia, daquilo que a gente gasta com o filho. Mas, no fim das contas, envolve isso, e a gente precisa se organizar, ter em vista que a gente vai precisar prover, né, as necessidades dessa criança para que ela possa ter uma boa educação, para que ela possa ter saúde. Então, isso ressalta a necessidade de planejamento.
tem gente assim, que olha assim para a Bíblia, né, e leva a Bíblia ao pé da letra quando diz, né, quando Deus fala assim, vocês vão encher e povoar a terra, né? Então vamos ter 3, 4, 5 filhos, né? Uhum. E a gente, na verdade, precisa ter o número de filhos que a gente possa dar atenção para eles. Sim. A gente precisa ter um número de filhos que a gente tenha condição financeira de dar o suporte mínimo para que ele possa viver e se desenvolver, tendo o mínimo de segurança. Isso é responsabilidade, né? Uma outra coisa que é importante, eu entendo que a vida, pastor Mauri, ela é muito complexa no sentido das responsabilidades, das carreiras, da manutenção da vida. Existem pais que não conseguem, por exemplo, fazer com que a mãe ou o pai se dedique de uma maneira mais completa para a educação do filho. Mas existe o outro extremo, que é a terceirização da educação, e a gente tem que cuidar com isso, né? Não é plano de Deus, não é vontade de Deus que a gente traga um filho ao mundo e a gente trabalhe de manhã, tarde e noite, a gente não tem energia, tempo para a gente se dedicar à educação dessa criança, Sim. correto? Então, não adianta terceirizar para uma babá, colocar na escola 2 turnos e chega à noite, você não consegue dar mais atenção. Lógico que existe caso e caso, a gente tem que respeitar a realidade de cada família, mas na medida do possível a gente tem que ter essa consciência de que tempo é necessário e que se a educação é importante, o meu tempo tem que estar nisso, o meu dinheiro tem que estar nisso, né? E com a bênção de Deus, as chances da educação funcionar melhor, com certeza serão maiores. Será maior. Então, é um conselho que eu deixaria aqui, que é importante ter planejamento e consciência de a gente separar tempo, investir recursos para que o nosso filho tenha a melhor educação possível. Maravilha, maravilha. Olha só que bênção aí, ó. Você que está chegando agora, a gente está batendo um papo sobre família, especialmente sobre filhos. Sobre filhos, né? A gente já viu até o momento que os filhos são a bênção do Senhor, que é algo que aparentemente é impossível, a gente fica com medo, mas Deus ele nos capacita para isso. Mas é importante também fazermos a nossa parte, que é a nossa parte de planejar, de se estruturar para dar as condições para o desenvolvimento dele. Eu vou ler alguns comentários aqui, pastorzão, da galera. Olha o que a Lilian de Paula falou. Filhos é o único bem que podemos encaminhar ao céu. Olha só. Meus filhos são tesouro do Senhor. Amo os meus filhos Gustavo, Henrique e Renan Melo. Ó, um abraço aí, viu, Gustavo e Renan? A mamãe ama vocês demais, viu? Por favor, obedeçam ela. A Edna. Os filhos são herança do Senhor e vamos dar contas a Deus. É isso mesmo. É o que o pastor comentou ali no começo, né? A gente tem que preparar os filhos para essa vida aqui, uma formação, né? Mas principalmente para o céu. Para o céu. Esse é o objetivo de Deus ao nos dar os filhos, né? Pastorzão, eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui, que a galera tá perguntando aqui, antes de a gente prosseguir aí. Então, só recapitulando, o senhor falou de planejamento, né? Então, planejamento aí envolve o aspecto financeiro, não é? O aspecto financeiro. E, envolve o aspecto emocional também, né? Às vezes a gente pensa só no dinheiro, mas a gente tem que se preparar emocionalmente no sentido de conhecer mais o cônjuge, de se relacionar, de se aproximar de Deus com o cônjuge, de juntos estarem ali se desenvolvendo. Sim. Então, tem esse planejamento emocional também, né? E tem o planejamento também no aspecto de prioridades, de sonhos, né? Talvez tem gente, eu quero estudar mais. Tá ok, tá tudo certo estudar, mas tem um momento aí que você vai ter que fazer uma opção, né? De talvez deixar um pouquinho, talvez um doutorado, um pós-doutorado, alguma coisa assim, para você aproveitar um momento para educar o seu filho e depois dar retomada nos seus sonhos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eclesiastes diz que há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo na vida. E se a educação de filhos é algo prioritário, a gente tem que organizar o nosso tempo
a fase da vida, né? Entender a fase da vida em que a gente está, as prioridades que a gente tem, para ver se um filho se encaixa nesse momento, né? Uhum. Então, por exemplo, os papéis se modificam dentro do casamento com a chegada de uma criança, né? A criança, ela não é responsabilidade só da mãe, ela também é responsabilidade do pai. E enquanto uma criança vem, existem sonhos e planos que continuam. Alguns deles terão que acontecer num ritmo mais lento, outros talvez tenham que ser pausados, né? Não quer dizer que devam ser abandonados, mas fato é que é uma nova configuração, é uma nova configuração. Você falou da questão emocional, eu acho que é importante a gente mencionar isso também, porque o filho, ele nos testa alguns limites também, tá? Então, a gente precisa ter consciência de que a gente vai ser testado em níveis que até então a gente não foi. E a gente não pode descarregar essa carga emocional no cônjuge. Marido, esposa, precisam gerenciar suas emoções da melhor maneira a que o seu relacionamento não seja abalado, afetado de alguma maneira, né, de alguma forma, em virtude da chegada da criança. Porque, de alguma maneira, esse desajuste vai afetar a própria criança. A gente, quando tem um bebezinho em casa, a gente não percebe, mas ele absorve demais o ambiente à sua volta, né? Ele sabe quando o clima está legal, quando existe harmonia, quando há leveza, né, nas palavras, na tonalidade das conversas, ou quando isso não existe. Então, o filho, ele tem que entrar na casa como bênção, e a gente tem que ter consciência de que uma nova realidade vai surgir, e a partir dessa nova realidade, cada um entender o seu papel, ser mais tolerante com o outro, perceber o cansaço do outro para intervir, para aliviar, e nesse processo de troca, ambos vão crescendo enquanto indivíduos, enquanto pessoas, a gente termina assim se doando mais, porque normalmente nós somos egoístas. Criança, a gente já é muito egoísta. Quando a gente vai crescendo, a gente continua meio egoísta. E a gente vai para o casamento com egoísmo. Quando surge uma criança, cara, esse egoísmo vai meio que sendo evaporado pela força das circunstâncias, porque agora o teu tempo é o tempo dele. Se você vai dormir a noite inteira ou não, depende da necessidade do garoto, da menininha, né? E detalhe, você faz isso com prazer, porque vai criando uma relação de amor que antes você não tinha. É um tipo de sentimento que você nunca havia experimentado, né? E é um amor tão grande, tão puro, cara, que você desiste de ir para o teu restaurante favorito, você reorganiza férias, prioridades, começa a juntar dinheiro que antes você não juntava, porque você coloca aquela criança, aquele ser, como algo muito especial, né? Talvez a coisa mais importante naquele momento. Lógico que vai ter uma época que isso vai passar, sabe? Não que você vai deixar de amar ou deixar de cuidar, é que ele vai crescer, ele vai conseguir dar conta de algumas coisas sozinho. E à medida que ele for sendo autônomo, você vai tendo um pouco mais de tempo para retomar algumas coisas. Mas é importante ter essa consciência, sabe? Eu acho que, cara, eu me empolgo aqui, desculpa, eu vou falando de coisas, mas que eu vivi aqui e que me tornaram melhor, entendeu, Maurício? Que legal, então, o Jairo pai, cara, é muito melhor. Lógico, estou longe de ser perfeito e, na verdade, cara, a gente vai tendo conta de forma mais clara dos defeitos que a gente tem e a gente procura aperfeiçoar isso, né? Mas o Jairo pai, para o Jairo assim, sem filhos, cara, eu acho que a paternidade me fez amadurecer em muitas coisas. E, inclusive, a percepção de Deus, né? A gente muda a percepção de quem a gente é e de quem Deus é. Porque a Bíblia diz que Deus é o nosso Pai. Então, cara, é muito legal. Que legal. Olha que bênção aí. Você está pensando aí, talvez, sobre a questão de ter filhos, tal. Lembra desse propósito. O objetivo que Deus nos dá filhos, primeiro é para nos aproximar dele, né? Para nos fazer com que a gente quebre o nosso egoísmo, a nossa vida que é voltada em nós mesmos para um outro ser. O casamento já começa a fazer isso, né? Os relacionamentos, o casamento, ele já começa a quebrar o nosso egoísmo e a gente se importar com o outro, com os sonhos dos outros, né? A Aline, quando eu conheci ela
ela tinha um sonho, ela abriu mão desse sonho por mim, mas um dia ela vai conseguir. Quando a gente se conheceu, ela estava indo para Londres, ela estava com um sonho, estava indo para lá, tal. E quando a gente conhece um ao outro, a gente vai deixando de ser o centro e vai colocando o outro. E Deus, ele coloca os relacionamentos justamente para isso, para nos moldar. Então, você que está acompanhando a gente aí, lembre que o teu relacionamento, se você está vivendo só para você está errado. Relacionamento é para você fazer o outro feliz. Esse é o objetivo. E o filho, vamos dizer assim, é o clímax desse momento da gente entender mais do amor de Deus, para ajudar ali a gente a amar mais, a entender como Deus ama. O pastor falou aí sobre entender o amor de Deus. Eu acho assim que mesmo que um filho talvez não siga as orientações do pai, siga pelo mau caminho, mesmo contrário às indicações do pai, do exemplo do pai, o pai ainda vai continuar amando. Vai continuar amando. E isso reflete bastante o amor de Deus, isso reflete bastante o que ele se importa conosco, mesmo em meio aos nossos pecados. Então, um filho é um meio pelo qual Deus vai te ajudar a entender mais sobre ele. Mais sobre ele. Eu vou ler alguns comentários aqui, pastorzão. A Bruna falou assim: os filhos não foram concedidos apenas para ser orgulho dos pais e para satisfazer seus desejos egoístas. Os filhos de lares cristãos são missionários em treinamento. Olha só. Fantástico. Outra aqui, ó. Na verdade, não faria sentido trazer crianças para este mundo mau e cruel, senão para o avanço da missão divina de salvar a humanidade. Poxa. O Alex, os filhos são bênçãos. Às vezes os pais praguejam os filhos e não sabem o mal que fazem. Devemos o tempo todo abençoar nossos filhos com palavras de amor. Bem, é isso mesmo, Alex. O Felipe, os cristãos não criam filhos para o mundo, mas sim para serem cidadãos do reino dos céus. Isso aí, prepara aqui para servir aqui, mas com foco celeste. A Ivonete, não sou adepta daquela máxima, onde come um, come dois, três. A vida não é só feijão e arroz. Isso aí, Ivonete. Só com filho temos pequena amostra do amor de Deus. Exatamente. A Maria Ferri, todo dia, os dias com filhos nas nossas vidas são cheios de aventuras, surpresas, alegrias, superação, adoração, provações. Ela é uma aventura, né? A Bruna, mais uma vez, os filhos nos ensinam tanto quanto aprendem conosco. Olha a importância aí do exemplo. E a última aqui, eles têm que estar preparados para viver neste mundo, fortes e corajosos para ter o olhar para o céu. Pastor, eu gostaria que você ajudasse aí a gente a entender, vou resumir aqui os comentários, primeiro, sobre a questão dos filhos serem missionários. Eu vou ler aqui esse texto aqui, ó. Não faria sentido trazer filhos ao mundo, a não ser se para o avanço da missão de Deus em salvar a humanidade perdida. Interessante esse comentário, pastor Mauri, porque coloca em perspectiva qual a prioridade, né? Qual deve ser o foco da educação bíblica, da educação cristã. Lógico que a Bíblia ela fala de excelência, tudo que vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças. Então a gente precisa buscar excelência, sermos bons profissionais, bons alunos e educar os nossos filhos nesse caminho. Alguém comentou aí, só para a gente abrir um parênteses, né? Muito legal outro comentário dizendo que a gente não deve projetar no filho expectativas ou talvez impor sobre eles algumas frustrações da nossa própria biografia para que eles corrijam isso de alguma maneira. A gente precisa deixar que eles sejam livres, façam boas escolhas, mas que, independente do caminho que eles tomem, que eles tenham em vista o que é mais importante, que é o céu, que é a eternidade. Então, qual é o ponto? Que embora assim o nosso desejo seja que eles sejam bons médicos, tenham uma boa profissão, advogado, enfim, engenheiro, né? A gente tem essas profissões valorizadas no nosso contexto cultural, né, e profissional. Antes disso, eles têm que ter o coração na missão. Que os recursos que eles vão ter não são para apenas a segurança própria, para o conforto próprio, mas para abençoar alguém, né?
para ser bênção no outro, porque quando Deus dá mais possibilidades, mais recursos, mais oportunidades para alguém, não é que Deus ame mais aquela pessoa em detrimento daquelas que têm menos oportunidades. É que Deus ele espera que aquele que recebeu mais recursos e tem mais recursos, uma vez cheio do seu espírito, uma vez consciente de que ele tem uma missão nesse mundo, que ele compartilhe isso com as pessoas que têm menos, que ele facilite o caminho daquele que teve uma trajetória mais difícil, né? Que ele contribua para a expansão do reino de Deus de alguma forma, né? E acima de tudo, que ele se prepare para ser um cidadão do reino e que seus filhos também sejam educados como tais. Um dia eu estava ouvindo uma palestra que me chocou. Na palestra, duas coisas foram ditas. Primeiro, que a gente não deve criar o filho para ele ser parecido com a gente tem que criar o filho para ele ser parecido com Jesus, ponto. Perfeito. Nossa. Então não tem que ser parecido com o pai, parecido com a mãe, tem que ser parecido com Cristo. E se Cristo é o modelo do meu filho, então a vida de Cristo tem que ser o modelo para ele, inclusive o ato de carregar a cruz e se entregar. E aí o palestrante disse assim, a gente tem que educar os nossos filhos para serem mártires, para, se for necessário, entregar a vida. Cara, isso me chocou, isso eu olhei assim para a Sofia e pensei, meu Deus, eu tenho que preparar minha filha para amar Jesus ao ponto, se entregar a missão ao ponto de que, se for necessário ela entregar a vida, por isso ela entregue. Entendeu? Então eu nunca tinha pensado nisso. Como assim? Educar o meu filho para ele estar pronto para morrer de alguma maneira? Lógico, ninguém quer isso. Eu espero que isso nunca aconteça. Mas o palestrante ele destacou o fato de que a paixão dos nossos filhos tem que ser tão grande por Deus ao ponto de que eles estejam dispostos a entregar a vida por essa causa. Sim. Então a gente precisa refletir a respeito disso. E aí vem o contraponto, né? Cara, será que o meu filho irá além do meu exemplo? Aí que pega. Será que o meu filho vai ser mais apaixonado por Jesus do que eu demonstro ser apaixonado por Jesus? Será que meu filho vai ser mais comprometido com a missão de Cristo do que eu demonstro ser comprometido, né? Então, aí reside, cara, o desafio da paternidade. E quando a gente tem a perspectiva da missão, a perspectiva espiritual, né? Dentro do contexto da educação. Porque eu preciso pedir ajuda a Deus a cada dia para que o meu filho me veja como alguém que ama Deus ao ponto de ele querer ser parecido ou seguir os passos que ele aprendeu dentro de casa. Então, que a gente possa ter essa consciência e depender de Deus a cada dia, porque o desafio é grande, mas a bênção é real e a ajuda está disponível. Amém. Amém. Veja aí que bênção aí, você que está acompanhando a gente. Você deve preparar seu filho mais do que para a universidade, você deve prepará-lo para a eternidade, né? E para chegar lá, um texto que eu gosto muito, a escritora Ellen White fala, a melhor maneira de se preparar para o céu é ajudando outros a estarem lá, né? Então, seu filho tem que ser um missionário, né? Uma pessoa que ama os outros, que mostra o evangelho para os outros. Pastor, estamos chegando ao finalzinho, porque eu sei que o senhor tem outro compromisso aí, a gente já está perto do horário que o senhor tem que atender ali a sua outra demanda. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, tentar ajudar aqui a galera a entender o seguinte. Pastor, e quem não consegue ter filhos? Quem não consegue ter filhos? É uma maldição de Deus? É uma coisa assim que talvez eu esteja em pecado, aí por isso que Deus não me dá esse presente? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso aí, e se tem alguma solução, alguma coisa que possa fazer para alguém que não consegue gerar um filho. Olha, eu acho que algumas ideias aqui, muito boa pergunta, pastor Mauri. Primeiro, o exemplo de Ana, né? O exemplo que a lição trouxe de Ana, uma mulher que não podia ter filhos e estigmatizada por uma sociedade que atribuía a esterilidade a uma maldição de Deus, a algum pecado cometido, né? Ao ponto dela ser rechaçada pela sua rival, né, a Penina, e viver num quadro de depressão, né? De depressão. Era essa a situação da Ana. Diante disso, o Eucana, ele conversa com Ana e diz assim, primeiro que ele cuidava dela, tentava valorizá-la na medida do possível,
E ele diz ali no texto, né, em 1 Samuel, eu não valho para você mais do que 10 filhos. O amor que eu sinto por você não equivale a esses 10 filhos, ou enfim, será que não é o suficiente? O que o Cana estava tentando, de outras maneiras, assim, para animar a Ana, era dizer o seguinte, de que, embora ela não tivesse filhos, ela tinha outras coisas com as quais ela poderia se alegrar, através das quais ela poderia também ter felicidade. E a gente não pode colocar a nossa felicidade, o nosso bem-estar alicerçado, né, apenas em um aspecto. Sim. Em um aspecto. Mesmo que esse aspecto seja a paternidade ou a maternidade. Então, esse é o primeiro ponto que eu diria para quem não tem filhos, não tem por alguma questão biológica, né, condição de ter filhos. Procure olhar para a vida e encontrar valores, coisas boas que Deus colocou na sua vida, pelos quais você pode ser grato e através dos quais você possa também ser feliz de alguma maneira. Esse é o primeiro ponto. Tá? Maravilha. Segundo ponto, faça como Ana, clame a Deus. Deus pode fazer milagres? Pode. Talvez você conheça alguém que não podia ter filhos e por uma razão que o médico não soube explicar, por alguma razão que o tratamento também não justificou, essa pessoa terminou tendo filhos. E eu conheço pais e mães que atribuem isso a um milagre. Você pode acreditar ou não, mas de alguma maneira essas pessoas vivem essa experiência. E isso foi resultado de oração. Então a gente pode orar, clamar a Deus assim como Ana fez. Uma terceira coisa que eu diria, existem muitas crianças no mundo que precisam de um pai, precisam de uma mãe. Existem muitas crianças no mundo que merecem ter uma educação que somente você pode oferecer. Sim. E o conceito de adoção na Bíblia, Mauri, é maravilhoso. A Bíblia diz que em Cristo Deus nos adotou como filhos. E o conceito de adoção na Bíblia é mais valorizado do que a gente faz hoje, porque às vezes um filho adotado, no caso ali dos pais que adotam a criança, tem pai que às vezes retarda, né, o momento de dizer que aquela criança não é um filho biológico. Existe um estigma social em relação a filhos biológicos e filhos adotados, né? Parece que o filho adotado ele tem uma importância menor, mas na Bíblia não é assim. Porque no contexto lá de Romanos, né, quando Paulo diz que nós somos adotados em Cristo, somos filhos de adoção, os romanos, eles quando tinham filhos biológicos, eles não assumiam aquele filho instantaneamente, eles esperavam cerca de uma semana, talvez um pouquinho mais, quando acontecia um ritual, então o pai olhava para o filho, e quando o pai pegava o filho, ele assim, naquele momento ele assumia a responsabilidade pelo filho, ou seja, para os romanos, o filho poderia, mesmo sendo biológico, ser recebido como filho ou não. Mas a partir do momento que ele pegava aquela criança para si, e poderia ser um filho biológico ou um filho adotado, no momento que ele escolhia por livre e espontânea vontade, ele estava dizendo para aquele filho que aquele compromisso seria para a vida toda, de que ele não seria abandonado, que ele seria cuidado, que ele seria amado, entendeu? Então, quando Deus fala assim, vocês são filhos de adoção, ele está dizendo isso, você é amado, eu escolhi você, e agora você é minha responsabilidade. Então, o conceito bíblico é maravilhoso de adoção. E essa é uma possibilidade para aqueles que não podem ter filhos, né? Repetir na vida de uma criança aquilo que Deus faz com a gente. Então, eu queria colocar esses 3 pontos e que a gente possa viver, né, de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com o conhecimento e, acima de tudo, da decisão do nosso coração, a gente possa viver a paternidade, a maternidade à luz da palavra de Deus, porque a gente vai ser mais feliz, a gente vai ser pleno, vai ser maravilhoso. E eu oro para que todo mundo que está nos acompanhando aqui possa viver essa experiência. Maravilha. Então, esterilidade não é um castigo de Deus. Não pense que você é desfavorecida. Lembre que a sua vida com Cristo pode ser muito feliz, apesar das coisas que talvez você não conseguiu. E talvez adote uma criança, seja uma luz, né, para abençoar, para cuidar, para refletir o amor. Pastor, a gente chega ao fim aí desse bate-papo, agradecendo muito pela participação do senhor e querendo assim pedir a sua deixa aí, talvez comentando
aí em um minutinho, sua mensagem final, que o senhor tem outro compromisso também, e a gente aqui já está perto de terminar, se é sábio a gente ter filhos nesse momento do final dos tempos. Então, já dá sua mensagem final aí, o arremate, tentando, se possível, responder essa pergunta. Tá bom, Amaury, olha, eu acho que é lógico que a gente está vivendo um momento diferente, né, na história do mundo, a gente está com várias limitações. Primeiro ponto, eu acredito que isso vai passar de alguma maneira, né, porque biblicamente a gente sabe que o mundo não vai acabar com a Covid-19, embora a Covid-19 indique que esse mundo ele é muito frágil e que ele está caminhando para o seu final, né? Uhum. Mas eu acho que assim, Deus vai dar essa resposta para cada um, né? Se agora é o momento ou não de ter filho, né? Esse é o primeiro ponto. E independente se vai ser agora ou depois, eu espero sinceramente que esses que tiverem filhos nesses próximos anos tenham a oportunidade de começar a educação dessas crianças aqui e terminá-la no céu. Amém. Terminá-la na eternidade, porque somente no céu a gente vai ter um ambiente perfeito, ideal, para que as nossas crianças cresçam. Esse é o meu desejo, esse é o meu sonho, tá? E eu espero que todos vivam com essa consciência, com esse senso de urgência e de preparo, para que a gente possa criar os nossos filhos tendo em vista a eternidade que já está logo ali. Esse é o meu desejo para todos vocês. Amém, amém. Esse foi o nosso Porão Jovem de hoje. Pastor Jair, muito obrigado aí pela sua participação. Acredito que a galera foi abençoada demais por esses conselhos sábios, oriundos da Bíblia, né? Que Deus abençoe a sua família. Manda um abraço aí para Sabina. A Aline tentou aparecer aqui no momento para dar um tchauzinho ali para ela, dar um abraço para ela, para os filhos. E a gente termina com a oração do Senhor, pode ser? Você ora para a gente terminar? Pode ser. Obrigado, pastor Amaury, obrigado a todo mundo, a galera aí que eu estou ouvindo aqui no fone, Guilherme, o pessoal, estou ouvindo o papo deles aqui, conversando, olha, vamos lá, está terminando e tal. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Que levam esse programa para o ar e também todo mundo que nos acompanhou. Muito legal ver essa mobilização, esse trabalho de vocês aí na Igreja Central de Sorocaba, que está no coração sempre, tá? Obrigado, vamos orar pastorzão. Então. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que a gente tem de conversarmos a respeito dos teus planos e sonhos para a nossa vida, dentro do contexto da paternidade, dos filhos que são a tua herança. Eu peço bênção sobre pais, sobre filhos, sobre aqueles que estão pensando em ser pais e aqueles que ainda nem estão pensando a respeito, mas que hoje tiveram consciência ao longo dessa semana de que precisam estudar, se preparar para esse momento tão especial. Abençoa todos nós, Senhor. Queremos continuar esse sábado na tua presença. Esteja com a gente. É o que a gente te pede em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Porão Jovem, Deus abençoe você. Até o nosso próximo sábado, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Deus te abençoe.